Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos falar sobre o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, o filósofo mais pessimista da história. Eu já vou começar com uma pergunta provocativa. Se você tivesse a oportunidade de cruzar pessoalmente com o Schopenhauer, você mandaria ele carpir um lote? Sim, estou falando desta afirmação típica de tiozão de churrasco quando se dirige a uma pessoa mimizenta. Você mandaria Arthur Schopenhauer carpir um lote? Atenção, vamos começar a nossa análise. No final do vídeo eu vou dar a minha resposta para a pergunta. Vamos começar com algumas frases famosas do Schopenhauer. Vamos lá, abre aspas. A vontade é um impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça nem sentido. Então, para Schopenhauer, nós somos dominados pelas vontades e a vontade é um impulso cego, escuro, sem justiça e nem sentido. Outra frase. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sofre. Como somos obrigados a viver, devemos sofrer o menos possível. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. O homem é, propriamente falando, um animal que agride. A única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha ao lado. Contra cada desejo satisfeito existem 10 que não o são. Bom, tem outras frases aí de Schopenhauer, vou até deixar aqui na descrição do vídeo, algumas a mais para quem quiser se inspirar. Além dessas frases aí, onde fica evidente o pessimismo de Schopenhauer, a filosofia dele é toda fortemente com essa pegada pessimista. O livro mais importante de Schopenhauer é O Mundo como Vontade e Representação. Então vamos falar um pouquinho desse assunto, sobre o que ele entende por vontade e por representação. Bom, nesse livro, basicamente, Schopenhauer trata sobre aquela questão clássica da filosofia, sobre a possibilidade de nós, seres humanos, conhecermos a realidade. Então, tipicamente, tem aquelas três entidades, né? O sujeito, o objeto e no meio deles tem a representação. Entenda por objeto a objetividade, a realidade, aquela realidade dura, pesada, formada aí pela natureza, por tudo o que a natureza contém. Do outro lado nós temos o sujeito, que é aquele eu pensante, aquele entendimento que interpreta a realidade, aquela consciência que raciocina sobre o mundo. Então, para você, sujeito, para o eu pensante, enxergar a realidade, nós não fazemos isso diretamente, nós precisamos passar pelos nossos sentidos, precisamos passar pelo nosso corpo para enxergar a realidade. Então, o que nós vemos da realidade é como se fossem fotografias de uma câmera fotográfica. Nós não vemos a realidade completa, plena, inteira. Nós vemos ali alguns aspectos ali, por exemplo, uma fotografia nos mostra um ângulo da realidade. Uma foto foi tirada com uma determinada tecnologia, pode ser preto e branco, pode não ser colorida, pode não ser fiel nas cores. Então, a forma como nós vemos a realidade é sempre tem a intermediação ali de um modo de observar, que é a representação. Então, segundo Schopenhauer, nós vemos o mundo por representações, por imagens, né, pelas nossas tentativas de enxergar o mundo. E diz ele, olha, nós sempre vamos enxergar a realidade de uma forma precária, porque esta representação que nós acessamos, ela está encoberta por um véu, pelo véu de Maya, diz ele. Ele fazia referência aí à religião hindu, a deusa Maya, ela encobre a realidade com um véu espesso e nós não conseguimos enxergar plenamente através desse véu, nós só temos ali uma ideia do que está do outro lado. Então vejam o pessimismo de Schopenhauer nessa hora, porque ele diz, olha, não vamos nunca conseguir compreender a realidade porque
existe ali um véu de Maia bloqueando, nós sempre enxergamos aspectos dela com limitações, limitações dos nossos sentidos, do nosso entendimento, toda sorte de limitações. Ou, em outras palavras, ele está dizendo que a ciência é impossível, que não podemos conhecer o mundo, né? Ao contrário dos cientistas que fazem aquele trabalho laborioso, meticuloso de tentar superar as dificuldades e se aproximar ao máximo da realidade. Então, o pessimismo do Schopenhauer é nesse sentido: olha, jamais vamos conhecer o mundo, tem um véu espesso aí encobrindo a realidade, e ele, em certos momentos, ele chega a dizer até que provavelmente a única coisa que nós vamos conhecer é este véu, e o que está por trás do véu jamais vamos conhecer. Bom, mas tem outra questão que ele fala no livro, que é a questão da vontade. Então, segundo ele, o sujeito, ou eu, tanto eu que estou falando aqui, como você que está assistindo, nós somos impulsionados por uma grande força motriz que são as nossas vontades. Nós estamos sempre tentando satisfazer as nossas vontades. E realmente ele falava em vontade de viver. Sim, claro, nós temos esse impulso de permanecer vivos. Vamos atrás do oxigênio, vamos atrás da água para beber, vamos atrás da comida para comer, do sono para nos restaurar, e também ali, entre outras coisas, vamos atrás do sexo para se reproduzir. Então, diz Schopenhauer que nós somos escravos desta vontade, constantemente nós somos levados, mesmo contra a nossa própria vontade, a satisfazer as vontades, e essa vontade é insaciável. A hora que você satisfaz a vontade que estava na sua cabeça, a hora que você estava com fome, se alimentou, por um breve período você vai se sentir satisfeito, e na hora da satisfação daí vem o outro sentimento que Schopenhauer não gostava, que é o tédio. Então, segundo Schopenhauer, a nossa vida é uma alternância. Uma hora estamos numa condição de tédio por ter satisfazido as vontades, e na outra estamos sofrendo porque ainda não conseguimos satisfazer as vontades. E para Schopenhauer, esta vontade, ela não é do bem, não, é uma vontade maligna, é uma vontade cega, uma vontade incontrolável e que não temos controle sobre ela. Nós somos seres racionais, diferente do resto da fauna aí do planeta. Nós temos a racionalidade, mas a racionalidade ela é quase nada diante do império da vontade. Os animais não têm sequer a racionalidade. Então, lá no meio da selva, o bonobo ele quer por todo jeito, ele quer cruzar com a bonoba, ali numa visão de obter satisfação, de satisfazer a sua vontade sexual, e ele nem está aí sabendo que isso vai acabar em gravidez, né? Mas nós humanos temos essa consciência, né? Que quando faz as coisinhas lá, pode terminar em gravidez. Inclusive, Schopenhauer tinha bastante restrições aí ao amor entre homem e mulher. Ele nunca se casou, ele nunca teve filhos, tinha apenas cachorro. Então ele dizia, né, que o amor, essa ideia do amor entre homem e mulher, no fundo, é verdade, é só cumpre fins reprodutivos. Então, essa questão da vontade, ele tinha uma obsessão com essa ideia de vontade tão grande que quando você lê a obra de Schopenhauer, você fica com aquela impressão que a vontade é uma coisa realmente que existe, é uma névoa que está em volta de nós, está encobrindo todo o nosso entorno. Nós humanos temos vontade insaciável, os animais têm vontade insaciável, até as plantas, até a planta ela quer crescer e se multiplicar e passar as sementes adiante. Então, para Schopenhauer, esta opressão da vontade é que causa todo o sofrimento humano. Bom, agora vamos tentar trazer um pouco essa discussão aqui para o nosso tempo. Vejam que Schopenhauer, o cerne da filosofia dele era bastante pessimista, né? Não podemos conhecer o mundo, não podemos formular ciência, somos escravos da vontade.
Isso nos leva, trazendo aqui para a nossa realidade atual, né, sobre a questão aí dos mimizentos, da geração mimimi, né, dizem por aí que hoje em dia as pessoas estão aí numa condição de que sofrem demais, sem terem, digamos assim, uma justificativa para tanto sofrimento, para tanta ansiedade, para tanta depressão. Eu acredito, como muitas pessoas, né, que a nossa visão de mundo ela é bastante influenciada pela nossa experiência de vida. Então, vamos analisar um pouquinho a biografia do Schopenhauer para ver se tem uma sincronia ali entre a biografia dele e a filosofia dele. Por que ele foi por este caminho aí de uma filosofia tão pessimista, tão radical na sua negatividade? Bom, o Schopenhauer nasceu na antiga Prússia, cidade de Danzig, atual Gdansk, Polônia. Ele era filho de um comerciante bastante rico, a mãe dele era uma romancista, uma mulher de sociedade que circulava muito na sociedade lá da Prússia, e isso, primeira informação que nós temos aqui é que realmente o Schopenhauer não conheceu a pobreza na vida, né? Ele era uma pessoa de família abastada. Aos 12 anos, ele foi levado junto com a família para uma viagem por vários países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, Suíça, Áustria, conheceu vários países da Europa. Então, teve uma infância, um início de vida bastante rico em experiência. Eu até acho curioso porque muitos estudiosos que falam sobre o Schopenhauer dizem foi nesta hora que Schopenhauer conheceu o sofrimento da humanidade. Bom, me poupe, né? Conheceu pela janela da carruagem, né? O que é bem diferente de nascer pobre e ferrado. A primeira experiência traumática da vida do Schopenhauer foi ainda quando ele era bem jovem, que o pai dele faleceu, aparentemente foi ali por uma iniciativa do próprio pai de sair de circulação. E ele tinha atritos pessoais com a mãe, né? Não se quadrava bem com a mãe, porque a mãe era uma mulher de sociedade. E ele já naquela época tinha um estilo muito introspectivo, muito isolado, muito ligado aos estudos. Esta característica da mãe dele, de ser uma mulher de sociedade, permitiu que o Schopenhauer conhecesse pessoas ilustres da sociedade da época, inclusive o escritor Goethe, com quem ele trocou muitas ideias. Então, vejam, que até aqui as coisas estavam indo bem para o nosso jovem Schopenhauer, né? Juventude abastada, muitas experiências de viagens, contato com pessoas de autoconhecimento, de alto nível. Ele foi para a faculdade e foi fazer filosofia, que é o que ele queria mesmo. E atenção, não foi fazer filosofia em qualquer lugar, foi estudar filosofia em Berlim, que naquela época era a capital do mundo quando o assunto era filosofia, né? No século XIX, a Alemanha era quase tudo em termos de filosofia. E né, ali ele se formou, o filósofo, fez doutorado e depois do doutorado já inclusive conseguiu lá uma vaga para dar aulas na universidade. Então a gente pensa, né, bom, o seu objetivo dele realmente era se dedicar ao estudo, à filosofia, estava tudo indo bem para o Schopenhauer até este momento. Foi aí que ele começou a fazer algumas coisas estranhas, né? Vamos dizer, o pessimismo era a característica número 1 de Schopenhauer, a segunda característica dele era a arrogância. Ele tinha uma grande, altas impressões sobre si mesmo, então na época que ele conseguiu a cadeira lá para dar aula, ele resolveu fazer as aulas dele, as palestras dele, no mesmo dia e horário de outro filósofo que, por coincidência, naquela época era o filósofo número 1 do mundo, o Hegel, e ele resolveu competir com o Hegel nas palestras. Bom, se deu mal,
as palestras do Hegel eram lotadas e as dele não aparecia quase ninguém. Então ali, a partir dali, o Schopenhauer começou a ter alguns desgostos na vida. Uns anos mais não conseguiu permanecer na universidade, ele foi aos poucos se afastando aí do contato com a sociedade. Foi nesse período que ele concluiu o seu livro mais importante, O Mundo como Vontade e Representação. Mais um infortúnio para ele, o livro não teve boa acolhida, não chegou a vender 100 exemplares, então aí para quem está preocupado que não consegue 100 likes aí nas suas postagens, o grande Schopenhauer não conseguiu vender 100 livros da sua obra mais importante. O reconhecimento em vida dele demorou muito, ele só conseguiu receber reconhecimento por sua obra lá na terceira idade, quando ele já estava com idade avançada, porque daí uma obra que ele fez lá foi bem elogiada na crítica europeia, e a partir dali ele teve um reconhecimento e nos últimos anos de sua vida tornou-se um intelectual assim requisitado. Então vejam assim que olhando a biografia de Schopenhauer, ele teve alguns problemas, como todos têm, né? Perdeu o pai, atritos com a mãe, não foi bem profissionalmente, não era reconhecido apesar da sua inteligência, do seu gênio. Mas será que isso justificava uma filosofia toda baseada em negatividade? Bom, eu penso da seguinte maneira, né? Já ouvi de psicólogas dizendo o seguinte, olha, a dor é uma experiência individual, cada um tem essa experiência e você não pode ficar julgando os outros por causa disso. Eu entendo que antes da gente chamar uma pessoa de mimizenta, chamar e mandar carpir um lote, a gente tem que considerar algumas coisas, tem que observar o panorama por completo. Você tem que analisar coisas assim, né? A pessoa tem traumas acumulados, teve problemas na vida que às vezes não são citados aí nas biografias oficiais. Será que a pessoa tem transtornos psicológicos? Tem alguma questão ali mal resolvida que às vezes também não está visível? Será que ela tem limitações físicas, mentais, intelectuais? Enfim, a gente tem que analisar a biografia da pessoa. Olhando para a biografia do Schopenhauer, como ela é descrita aí na maioria dos livros, aí, dá a impressão que ele levou uma vida como a maioria, né? Com vitórias e frustrações. No final da vida ele teve reconhecimento pelo seu trabalho. Era uma pessoa genial. Então agora voltando à pergunta original lá do vídeo, do início, se eu mandaria o Schopenhauer carpir um lote, olha, em respeito à grande inteligência desse senhor, a sua grande cultura, eu não faria uma afirmação mal educada como esta. Mas eu faria uma pergunta a Schopenhauer meio capciosa do tipo assim, mestre, o que o senhor tem a me dizer sobre este poema de Gonçalves Dias, A Canção do Tamoio? Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. E você, o que diria para o Schopenhauer? Obrigado, fui.